uma Bíblia incrível, esclarecedora, concisa, fiel aos originais, e você não pode ficar sem esse material aí na sua biblioteca. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos desse material incrível que é a Bíblia de Estudo NTLH, uma Bíblia que tem chamado muito a atenção dos leitores da Bíblia Sagrada. E se você quer saber mais sobre esse material, fica até o final, não saia por nada. A intenção é fazer um review breve, bastante conciso, curto e objetivo para vocês, tá? Não se esquece, se inscreva no canal. Tem muita gente assistindo o vídeo, dá uma passadinha aqui, assiste o vídeo, aproveita o conteúdo, não se inscreve. Quando você se inscreve no canal, você abençoa a Livraria Gênesis, tá? Não se esqueça também de deixar um joinha, deixa um like ou um dislike. Através disso a gente vai saber se vocês estão ou não gostando do conteúdo, tá? E não se esqueçam de ativar o sino de notificações, porque toda vez que a gente publicar um vídeo aqui, postar um vídeo no YouTube, ele vai recomendar para você, tá beleza? Sem delongas, sem demora, vamos falar um pouco sobre esse material aqui. Eu estou com uma versão da Bíblia de Estudo NTLH, que é a Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá bom? Uma edição publicada pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Nesse caso e nesse vídeo, nós estamos com a versão menor da Bíblia NTLH, tá bom? Eu vou falar já dos parâmetros aqui dessa Bíblia, para você ter uma noção do que se trata esse material, tá? Essa Bíblia aqui é a Bíblia NTLH, nessa versão, é uma versão com capa azul. O tamanho da letra, já a gente vai dar uma olhada, é um tamanho normal. Ela possui 1.792 páginas. Também tem 21 centímetros por 14 centímetros e 1 centímetro de espessura, tá bom? O peso dela está aproximadamente em 850 gramas e o acabamento dela é de couro sintético, alguns chamam de emborrachado, né? Na verdade, esse material aqui é um material em acabamento luxo, na verdade, uma capa azul nobre, muito boa por sinal, beleza? Quando você pega a Bíblia, você já percebe que é um acabamento muito bom mesmo. Traz uma sensação de nobreza mesmo, de fato. A impressão que eu tenho quando eu seguro essa Bíblia é que vai ser uma Bíblia bastante duradoura, é óbvio, com todos os cuidados devidos, né? Nós temos aqui logo na capa o tema da Bíblia, na verdade, a capa dela em azul. Nós temos o título Bíblia de Estudo NTLH, guarde isso. Aqui nós temos também em alto relevo uma escrita da Bíblia de Estudo NTLH e também temos aqui outros detalhes, o detalhe da SBB. E atrás nós temos aqui algo que nos informa que essa Bíblia e o escrito dela é fiel aos originais. Você percebeu nesse vídeo aqui que a gente está com algumas fitinhas coloridas aqui? Pois é porque tem alguns assuntos que nós não podemos deixar de falar. Eu confesso que eu peguei essa Bíblia para ler um pouco, só para saber do que se trata, e não me aprofundei totalmente, eu não passei dias lendo ela para falar assim, categoricamente, passo a passo, detalhe por detalhe dela. Mas eu quero deixar para você aqui, que gosta de material assim, e que está querendo adquirir esse material, os principais pontos dessa Bíblia para você estar informado na hora da compra, beleza? Então você já conhece esse material por fora, uma capa luxo, o material está simplesmente incrível. Você pode perceber que ela tem 2 fitilhos de marcação, tá vendo aí? 2 fitilhos de marcação, isso é bom porque durante o estudo você consegue marcar até 2 textos, né? Até 2 livros através desse fitilho aqui. Outra coisa importante, eu sempre faço essa comparação. Então veja bem, essa Bíblia dá quase 1 palmo. Aliás, ela dá 1 palmo, né, da minha mão aqui. Por que eu gosto dessas versões de Bíblias pequenas assim? Porque é fácil de transportar, é fácil de carregar. Para quem gosta de usar Bíblia de estudo na hora da administração, é muito mais confortável do que você carregar uma Bíblia que pesa quase que 1 quilo e pouco, não é verdade? Então, é leve, confortável, inclusive tem um acabamento muito lindo aqui na borda, ó, prata, tá vendo? Muito lindo esse acabamento. E uma Bíblia extremamente completa, e eu quero convidar você para nos acompanhar e aprender um pouco mais sobre esse material e descobrir a belíssima obra que nós temos em mãos aqui, tá beleza? Se você vai dar esse presente ou essa Bíblia a alguém, você pode já fazer uma dedicatória aqui, tá bom? E uma espécie de capa, parecendo cartolina, essa capa um pouco mais fina que cartolina. Eu não vou saber dizer para vocês a espessura dessas folhas aqui, tá bom? Mas, olhando bem e comparando com outros materiais que nós já trouxemos aqui na Livraria Gênesis,
é basicamente padrão, tá? Ó, a textura dessas folhas aqui, basicamente padrão. Se você prestar bastante atenção, você percebe que ela, em alguns momentos, ela se torna transparente, né? Quando a impressão da página oposta é um pouco mais forte. Então, nós já temos aqui uma introdução, certo? Bíblia de estudo, nós já conhecemos. E já marquei aqui a apresentação. É extremamente importante, quando você compra o material, você ler a apresentação. Por quê? É dentro dos prefácios, apresentações, que você vai conhecer por que foi feito, por que foi criada essa Bíblia, qual o objetivo dela, tá? Se você tiver curiosidade, eu posso tirar uma foto em alta qualidade e mandar para você no privado. É só você se inscrever no canal e também vai ter um link aí embaixo do perfil da Livraria Gênesis lá no Instagram. Chama lá no direct do Instagram e eu mando para você essa foto aqui para você ter um conhecimento e fazer essa leitura. Se eu for ler aqui vai tomar muito tempo e esse não é o objetivo do livro, tá? Então, material novo, vou tirar aqui. Nós temos a apresentação, tá bom? Esse fato pode ter levado muitos a pensar que se havia chegado ao limite para a publicação de Bíblias de estudo e é um conteúdo maravilhoso. Eu estou lendo um pedacinho aqui para você, beleza? Você vai perceber aqui na apresentação que a letra parece ser pequena, mas calma, fica tranquilo que essa Bíblia não tem a letra tão pequena quanto parece, beleza? Depois nós temos aqui prefácio para a nova tradução na linguagem de hoje e depois uma instrução de como usar os recursos dessa Bíblia. Além de você ter um material desse, você precisa saber administrar. Não adianta a gente ter várias Bíblias de estudo e não sabermos usá-las, né? Não sabermos aplicar a leitura com relação a esse material maravilhoso. Então, logo depois do prefácio, nós vamos encontrar aqui uma página ou algumas páginas dedicadas à instrução como usar esse material, do que se trata esse material, e isso faz toda a diferença, tá? Por exemplo, introdução. Cada livro vai ter uma introdução, mas o que me chamou a atenção nessa Bíblia é que a introdução dos livros não é comum como a das outras Bíblias de estudos, tá? Então nós temos introdução, por exemplo, aqui é só um exemplo, né? Evangelho de Mateus, o mandamento mais importante, notas introdutórias, e isso é fantástico, beleza? Temos outras ajudas, e quando você olha aqui esse panorama dessa página, você vai já entender como vai ser o formato de estudo, de esboço dessa Bíblia Sagrada e dos auxílios, as notas de rodapé e também a concordância. Basicamente vai ter esse panorama e esses desenhos aqui, beleza? Sabe o que me chamou bastante atenção nessa Bíblia? É o conteúdo dela. É óbvio que a parte mais importante de uma Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e você tem que concordar comigo. Porém, quando nós temos conteúdo extra-bíblico que pode nos auxiliar na leitura, isso muda tudo, isso é fantástico, tá? Conteúdo, nós temos apresentação, prefácio, como usar, índice dos quadros e mapas, introdução geral, introdução do Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento. Olha só isso aqui, introdução ao Pentateuco. Sabe o que o pessoal fez com essa Bíblia? Eles classificaram as introduções. Então, além de você ter a introdução de cada livro, você vai ter introduções de algumas seções. Por exemplo, quando você estiver lendo o Pentateuco, que talvez para quem não sabe, o Pentateuco trata-se dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? No caso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, dentro da introdução do Pentateuco, nós vamos ter um texto bastante amplo falando um pouco desses 5 livros, uma síntese desses 5 livros. Depois, antes de nós chegarmos no livro de Josué, nós vamos ter a introdução aos livros históricos. Por quê? Nós vamos ver algumas classificações, que é o Pentateuco, livros históricos, tá? São seções, livros de sabedoria e aos livros poéticos, que é a partir de Jó e até o Cântico dos Cânticos, né? Depois, introdução aos livros proféticos, que trata dos profetas. Introdução aos evangelhos e introdução às cartas. Por que que isso é importante? Porque quando você tem a introdução do livro, você já vai aprender algo, um breve relato com relação àquele livro. Mas quando você tem uma introdução relacionada a esse trecho ou a essa seção de livros e não apenas de um livro, isso vai auxiliar demais na hora da leitura e da compreensão no contexto histórico e cultural também. Aí, o que eu fiz? Eu marquei aqui, já para a gente entrar nessa parte, tá? Temos uma introdução geral. E nessa introdução, você vai aprender o que é a Bíblia, os textos hebraico e grego,
A presente tradução, que é a NTLH, transformações gramaticais, informações a respeito de nomes, como orientar-se na Bíblia, conteúdo desta Bíblia de estudo. Então é muito amplo as explicações desse material aqui, tá? Como usar esta Bíblia de estudo, porque além de você saber como usar a Bíblia, você precisa saber administrar, no caso especificamente essa Bíblia, e para você meditar. Fica óbvio que é uma Bíblia que possui Antigo e Novo Testamento, ok? Nós temos Antigo e Novo Testamento, que é de praxe já, né? E aí entra aquela seção que eu falei para vocês, uma introdução ao Antigo Testamento, ou seja, essa introdução ela não vai tratar a respeito apenas de um livro, mas vai tratar do Pentateuco. E em todas as sessões vocês vão encontrar isso, tá? Bem rapidinho, do que se trata essa introdução? Por exemplo, o que é o Antigo Testamento, divisões do Antigo Testamento, como se formou o Antigo Testamento, questões de autoria, prosa e poesia no Antigo Testamento, geografia da terra de Israel, períodos da história de Israel no Antigo Testamento. Nós temos um mapa já aqui também, né, o mundo do Antigo Testamento. Valores religiosos do Antigo Testamento. Olha só o tanto de conteúdo que nós temos aqui. Mais um mapa e aí sim nós entramos aqui, introdução ao Pentateuco. Você já pensou nisso? Olha o tanto de material que você vai ter para se aprofundar na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Temos o conteúdo, autor e data, importância do Pentateuco, mensagem do Pentateuco, e aqui nós entramos na introdução do livro. E aí eu lembro que cada livro vai ter uma introdução. Nessa introdução, você pode encontrar o significado geral do livro, o conteúdo desse livro, autor e data, a mensagem relacionada no livro, a aliança, no caso do Gênesis aqui, e você vai encontrar um esquema do conteúdo, do primeiro versículo e capítulo de Gênesis até o último capítulo e último versículo, você tem um esquema desse conteúdo aqui. E isso acontece em todos os livros dessa Bíblia e em toda a Bíblia. Então não faz sentido ficarmos folheando. Eu vou abrir apenas aqui para você ver como é o esquema e qual é o tamanho da letra dessa Bíblia. Sinceramente, por ser uma Bíblia portátil, não dá para exigir que fosse uma letra muito grande, não é verdade? Para mim, totalmente legível. Estou a uns 40 a 50 centímetros de distância. Estou lendo tranquilamente. Não faço uso de óculos, não tenho algum problema de vista. Se alguém tem problema de vista, talvez seja uma dificuldade. Mas se usa um óculos, já vai auxiliar bastante. Ponto positivo da impressão dessa Bíblia. O que foi que eu gostei e o que foi que eu não gostei dessa Bíblia? Eu gostei da letra preta e, na minha opinião, poderia ser tudo preto, sem essa parte azul. Porque eu não sei vocês aí, ó, vocês que estão vendo o vídeo, comenta aí embaixo. Você acha também que essa impressão em azul aqui atrapalha um pouco a hora da leitura? Pelo menos eu achei que atrapalha essa parte da leitura aqui, né? Essa letra azul. Poderia ser tudo preto, talvez em negrito, daí aqui o estudo embaixo, tá? Mas a outra coisa interessante, que antes que eu me esqueça, é que ainda depois da introdução do livro, você vai ter um panorama bem rápido aqui e um esqueleto de mensagem do capítulo 1 a partir do versículo 1, do 2 ao 4, logo depois do capítulo 1 aqui, certo? Perceba que depois do capítulo 2 você também tem um breve relato aqui. Ó, o Jardim do Éden. Neste relato da criação, Deus forma o primeiro homem, planta um jardim e põe um homem ali para cuidar deles. Só mais tarde é que ele forma a primeira mulher. Então não é deles, é dele aqui. Me perdoe pelo erro de português, né? Coloquei um S onde não tinha. Então, é uma Bíblia muito completa, muito completa. Um outro problema que eu vi nessa Bíblia, e eu não sei se é nessa produção, dessa linha de produção aqui, ou se em todas as Bíblias saíram assim, é que em grande parte dessa Bíblia, o lado direito, a impressão em azul, está um pouco borrada. Você percebe, eu não sei se você vai conseguir perceber, mas você percebe que do lado direito parece que está um pouco borrado e do lado esquerdo parece que está mais nítida a impressão? Não é em toda a Bíblia, mas uma boa parte dela do lado direito, a impressão que eu tenho é que está um pouco borrado, tá? Então, nós temos uma letra até confortável, a página boa nessa parte aqui. Você não percebe tanto a escrita no oposto da página, tá? E esse é o esquema de estudo. Aqui embaixo temos muitas referências e muitos estudos, tá bom? Passando para frente aqui, quando nós chegamos
nos livros históricos, na seção dos livros históricos, nós temos de novo aquela introdução que é extremamente importante. É possível que alguém até saiba que haja os 66 livros da Bíblia, mas não saiba a categoria de cada livro. Por isso que às vezes alguém tem dificuldade em entender sobre os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, na é verdade. E essa Bíblia ela vai esclarecer tudo isso, tá? Então nós temos aqui mais uma introdução aos livros, depois Josué, introdução ao livro de Josué. Cada capítulo nós temos um breve relato sobre esse capítulo em específico, né? E vamos passar para frente aqui para o vídeo não ficar tão longo. Introdução no livro de sabedoria. Eu fiz questão de marcar para vocês entenderem que de fato toda sessão ou toda categoria com relação a esses livros aí poéticos, históricos, eles têm uma introdução que é extremamente importante. Introdução aos livros proféticos aqui no caso, né? Eu bati aqui no pedestal, tremeu tudo aí. Desculpe, mas não vou editar não. Vai ser assim mesmo, tudo ao vivo, tudo ok. E o Novo Testamento, nós temos introdução ao Novo Testamento aqui. Beleza? Introdução ao Novo Testamento. Que é a mesma coisa do Antigo Testamento, partidos religiosos e políticos no Novo Testamento. Poxa, um assunto extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, né, quando se fala tanto de política. Depois nós temos aqui introdução aos evangelhos, tá bom? Então nós temos uma breve introdução aos evangelhos, temos mais um mapa aqui, ok? Vamos passar para frente. E temos introdução às cartas, mais um pequeno mapa, um breve relato sobre introdução às cartas e depois introdução à carta de Paulo aos Romanos. O que nós temos no final dessa Bíblia? Ao final da Bíblia nós temos um auxílio e esse auxílio está incrível, incrível. Acompanha aí, tá? Se você puder, aproveita, compartilha esse vídeo com alguém. Quem sabe você conhece alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo aqui? A livraria ou o canal da livraria pode ajudar esse alguém, tá? O que é que nós vamos encontrar nesses auxílios? Ensinamentos de Jesus, e aqui nós temos sobre o adultério, Mateus 5, 27 e 30, sobre o amor, Mateus 22, 34 ao 40, e por aí vai. Fé, felicidade, humildade, impureza espiritual, jejum, palavras que consolam e animam. Na palavra de Deus você encontra auxílio quando você está ansioso e impaciente, e aqui todas as referências aos textos que tratam desse assunto, preocupado com dinheiro, com medo de testemunhar sua fé em Jesus, e daí por diante, tá? Temos também o quadro histórico, e eu gostei demais dessa parte do quadro histórico. Por quê? É uma espécie de ordem cronológica da Bíblia. Entende? Então, pré-história, o princípio. Depois, 2.200 anos antes de Cristo, os patriarcas. Depois, 1.900 anos antes de Cristo, Israel no Egito e o Êxodo. Depois, conquista de Canaã e o período dos juízes. Depois, o Reino Unido e depois o Reino dividido. Enfim, nós temos aqui uma cronologia da história. E eu achei fantástico isso. Fantástico por quê? A Bíblia em si, naturalmente, ela não é impressa em ordem cronológica, embora hoje nós temos vários materiais que estão impressos e foram colocados em ordem cronológica, correto? Mas esse final aqui, esse quadro histórico, ele relata justamente isso, tá? Pesos, dinheiro e medida, isso é importante. Todas as vezes que você vai fazer alusão a um texto e tem algum peso, dinheiro ou medida, você precisa saber como converter, no caso, né? E tem os textos relacionados a isso. Depois nós temos um grande dicionário que ao final dessa Bíblia você vai poder desfrutar desse conteúdo. É importante um dicionário? Se você acredita que sim, deixa aí embaixo no comentário. Você acredita que é importante um dicionário na Bíblia, incluso aqui na Bíblia? Se você acredita que é importante, deixe seu comentário aí embaixo, tá? Pessoal, o vídeo está ficando comprido. Vamos encerrando por aqui. O final aqui é tudo dicionário, tá? O que eu posso dizer desse material? Gostei, super indico e uma dica importante. Esse material ele não toma nenhum partido teológico. Então, a maior dúvida ou preocupação de algumas pessoas mas essa Bíblia aí, ela pende para qual doutrina teológica? Essa Bíblia aqui, ela é neutra, tá? Por sua linguagem clara, profunda e edificante,
Essa é uma Bíblia que procura explicar o significado do texto bíblico e sem favorecer uma posição doutrinária, beleza? Muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. Compartilhe esse vídeo, não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de se inscrever no canal e abençoar a Livraria Gênesis. Que Deus abençoe vocês.